Salve a força que vem da terra. Salve a luz que vem do céu. Salve as bênçãos de nosso Pai Maior. Vô Benedito está aqui de novo para receber vocês com carinho, com aquele abraço de alma, para que sintam que estão no caminho certo. Meus filhos, fluido é coisa sutil, mas poderosa. É como a água que corre no riacho, sempre se movendo, sempre se ajeitando, conforme a força que toca ela. Fluido é uma substância que não fica parada, não. Quando vem a força, quando vem a pressão, ele se deforma, se mexe, se ajeita. Assim também é a vida, meus filhos. Não importa se a tensão é pequena ou grande, o fluido sempre responde, sempre se deixa moldar. A força que age sobre ele é como o peso das provas que vocês carrega no coração. E quando essa força se espalha sobre uma área, nasce aquilo que os homens de estudo chamam de tensão de cisalhamento. Preto Velho fala assim: pensa nessa tensão como os desafios que empurra vocês a mudar. É na pressão que a alma aprende. É no toque que o barro vira vaso bonito. A tensão num ponto é como aquele instante em que tudo aperta, mas também ensina. Agora, meus filhos, tem dois tipos de força que age nas coisas. A força axial, que pode ser de compressão, quando aperta, espreme, ou de tração, quando puxa, estica. E a força tangencial, que é o cisalhamento, quando passa de lado, escorrega, fazendo o fluido se mover. Para vocês entenderem melhor, pensa assim: a água que corre no rio, o óleo que escorre na panela, o mel docinho que cai devagar, até a maionese que vocês passam no pão, ou o chumbo quando derrete, o mercúrio brilhante, o próprio ar que a gente respira. Tudo isso é fluido. Cada fluido tem sua maneira de se mover. É isso que os homens de estudo chamam de viscosidade. A viscosidade é a resistência que o fluido tem de se deixar levar. Quanto maior for a força aplicada, maior essa resistência. É como se fosse o tanto que ele segura o movimento. Olha os exemplos. Meus filhos, o óleo já é mais pesado que a água. Demora mais para escorrer. O mel é ainda mais viscoso que o óleo. Cai devagarzinho, como se tivesse preguiça. Já a maionese é mais espessa que o mel, quase não se deixa levar. Precisa de mais força para se mexer. E tem ainda coisa curiosa: o visgo. E até o vidro, que para nós parece sólido, mas com o tempo também pode se comportar como fluido. Agora, pensa bem com o coração. Cada fluido tem seu jeito de reagir à pressão, assim como cada um de vocês. Uns são mais leves, como a água, e se movem fácil. Outros são mais firmes, como o mel ou a maionese, que exigem paciência e mais energia para mudar. Agora, tem mais uma coisa que vocês precisam aprender: a densidade. A densidade mostra a relação entre a massa e o volume que ocupa. Pensa assim: se vocês pegam uma garrafa de 1 litro cheia de ar, ela é leve, mas se enche de água, fica pesada. A mesma garrafa, o mesmo espaço, mas com densidades diferentes. A água tem mais densidade que o ar. O chumbo tem mais densidade que a água. E entre o óleo e a água, o fio esperto já sabe: a água
tem maior densidade. Por isso o óleo sempre fica boiando por cima dela. Tudo isso, meus fios, mostra como a criação de Deus é sábia. Cada fluido, cada força, cada densidade ensina a lição da vida. Quem é mais denso sustenta, quem é mais leve se espalha, quem é viscoso pede paciência, quem é solto corre rápido. Você já aprendeu do fluido, da viscosidade, da densidade. Agora é hora de entender o que é o campo. Campo é uma região, um espaço invisível, mas cheio de força. É como um território onde os corpos se influenciam uns aos outros, seja por atração ou por repulsão. Olha só os exemplos, meus fios, o campo gravitacional. Aqui na Terra, tudo que existe está preso pela força da gravidade. É ela que dá peso às coisas, que segura vocês firme no chão. Mas quanto mais a gente se afasta do planeta, mais fraca essa força vai ficando. Até que, longe no espaço, o corpo fica em estado de imponderabilidade, como se não tivesse peso. Já o campo magnético é outro tipo de região, onde um ímã exerce sua força de atração sobre o ferro e sobre tudo que tem sua afinidade, invisível aos olhos, mas forte e presente. Então, meus fios, campo é toda região onde age uma força que liga ou afasta os objetos que têm afinidade. Meus fios, agora chegamos na parte mais sagrada desse ensinamento. Preto Velho falou dos fluidos da terra, da água, do mel, do óleo. Falou da viscosidade, da densidade e até dos campos de força que rodeia o mundo. Mas existe um fluido maior, mais leve e mais sutil que tudo isso. É o fluido cósmico. Esse fluido é o que faz a ponte entre a matéria e o espírito. Ele é tão leve, tão pouco viscoso, tão pouco denso, que pode ser moldado com a força do pensamento. É como se fosse um barro invisível nas mãos da mente e do coração. É por esse fluido que o passe se dá, que a prece chega até quem precisa, que a vibração se espalha. Quando vocês oram com fé, quando vocês cantam com devoção, quando vocês estendem a mão em caridade, é nesse fluido cósmico que a energia se movimenta. Pensa bem, meus fios, assim como a água leva a semente pelo rio, o fluido cósmico leva as intenções do coração pelo universo. Se o coração vibra, amor, o fluido espalha amor. Se o coração vibra cura, o fluido leva a cura. Mas se o coração se enche de raiva ou de tristeza, esse mesmo fluido também leva essa vibração. Por isso é tão importante cuidar do pensamento e da oração, para que o campo de vocês sempre se encha de luz e paz. Já imaginou que existe um mundo invisível bem ao seu redor? Algo que você não vê, não toca, mas que está mexendo com tudo o que acontece na sua vida?
Um segredo guardado por séculos, que pode explicar desde os seus sonhos mais loucos até aquelas curas que ninguém entende. Hoje eu te levo numa viagem pelo capítulo 14 de um livro escrito em 1868, chamado A Gênese. O autor, Allan Kardec, o homem que transformou o espiritismo numa mistura de ciência, filosofia e mistério. E o tema? Os fluidos. Mas não é o que você está pensando. Não é água, nem ar, nem nada que você pega com as mãos. É algo muito maior, mais estranho e incrivelmente fascinante. Fica comigo até o final, porque esse segredo vai mudar o jeito que você vê o mundo. Imagine que você está andando na rua num dia normal. O sol está brilhando, os carros passam e você sente aquele ventinho gostoso no rosto. De repente, você tem uma sensação esquisita, como se alguém estivesse te observando, mas não tem ninguém por perto. Ou então você entra num lugar e sente um arrepio, uma energia diferente, sem explicação. Já aconteceu com você? Pois é, Allan Kardec diria que isso não é só coisa da sua cabeça. Ele diria que são os fluidos agindo, mexendo com você sem você nem perceber. Mas o que são esses fluidos? Vamos voltar no tempo, para 1868, quando Kardec escreveu A Gênese. Ele era um professor, um cara curioso que não aceitava simplesmente acreditar em coisas sem provas. Naquela época, as pessoas viam mesas girando sozinhas em sessões espíritas, ouviam vozes do além e até relatavam curas impossíveis. Todo mundo queria saber: isso é truque ou é real? Kardec foi atrás das respostas. E no capítulo 14, ele joga uma bomba. Tudo isso acontece por causa dos fluidos, uma espécie de energia invisível que conecta o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Segundo Kardec, existe algo chamado fluido cósmico universal. É tipo o ingrediente secreto do universo, uma coisa que está em tudo, nas estrelas, nas árvores, em você, em mim. Só que esse fluido não fica parado. Ele muda, se transforma, vira outras coisas dependendo de quem mexe com ele. E quem mexe? Os espíritos. Sim, os espíritos. Eles pegam esse fluido e fazem coisas que a gente nem imagina. Quer saber como? Então vem comigo, porque essa história está só começando. O poder invisível dos fluidos. Vamos imaginar uma cena. Você está numa sala escura só com uma vela acesa. De repente, a chama da vela começa a tremeluzir, como se tivesse vida própria. Você ouve um barulho leve, tipo um sussurro, e sente um frio na espinha. Será que é só o vento? Ou tem algo mais aí? Kardec diria que é o fluido em ação. Ele explica que os espíritos, aqueles que já deixaram o corpo físico, usam esse fluido como se fosse uma ferramenta mágica. Eles moldam ele com o pensamento, com a vontade, e criam coisas que a gente consegue ver, ouvir ou sentir. Por exemplo, já ouviu falar de criações fluídicas? É quando um espírito pega esse fluido e faz aparecer uma forma, tipo uma sombra, ou até uma figura inteira bem na sua frente. Não é ilusão, não é truque de mágica. É real, mas só por um tempo, porque o fluido é leve, quase como fumaça. E tem mais. Kardec fala de algo chamado fotografia do pensamento. Isso mesmo. Se um espírito pensa em uma flor, o fluido pode virar a imagem dessa flor. Se ele pensa em um som, você pode até ouvir esse som. Louco, né? Mas não é só coisa de filme de terror. Esses fluidos têm um lado bom também. Sabe quando você conhece alguém que te passa uma paz incrível só de estar perto? Ou quando entra numa igreja antiga e sente uma energia diferente? Kardec diz que isso vem dos fluidos bons, daqueles que os espíritos mais evoluídos criam. Eles são puros, leves, e fazem a gente se sentir bem. Por outro lado, tem fluidos pesados, densos, que vêm de espíritos menos legais. Esses podem te deixar com medo, cansado ou até doente. E aí que a coisa fica séria. Será que os fluidos estão mexendo com a gente o tempo todo sem a gente saber? O perispírito, seu corpo invisível. Você já ouviu falar do perispírito? Não? Então presta atenção, porque isso vai te fazer repensar quem você é. Kardec diz que todo mundo tem um corpo físico, esse que a gente vê no espelho, e um espírito, que é a nossa essência, quem a gente realmente é. Mas tem uma terceira parte, um meio termo, o perispírito. É tipo uma capa invisível que o espírito usa para se conectar ao corpo.
E adivinha do que ele é feito? Dos fluidos. Pensa assim: o perispírito é como uma roupa de energia. Quando você está vivo, ele fica grudado no seu corpo, ajudando o espírito a mexer os braços, pensar, sentir. Mas quando você morre, o corpo físico vai embora e o perispírito continua com o espírito. Ele é leve, quase como uma nuvem, e muda dependendo de como o espírito é. Se o espírito é bom, evoluído, o perispírito brilha, fica sutil. Se o espírito está perdido, cheio de raiva ou egoísmo, o perispírito fica pesado, escuro. E tem mais. O perispírito explica um monte de coisas estranhas. Já sonhou com algo tão real que parecia que você estava vivendo aquilo? Kardec diz que, quando você dorme, o perispírito se solta um pouco do corpo e sai por aí, vendo coisas que os olhos normais não alcançam. É por isso que você tem aqueles sonhos malucos, ou até sente que já esteve em lugares que nunca viu. Será que o seu perispírito está te levando para passear enquanto você dorme? Fica aí o mistério. Fenômenos que desafiam a lógica. Agora que você já sabe o que são os fluidos e o perispírito, vamos para a parte mais intrigante. Como eles explicam coisas que a gente acha impossível. Kardec não queria que o espiritismo fosse só crença cega. Ele queria provas, fatos. E no capítulo 14 ele pega fenômenos que todo mundo chamava de sobrenaturais e diz: calma aí, isso não é milagre, é ciência que a gente ainda não entende. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, as curas. Sabe aquelas histórias de alguém que estava muito doente e do nada melhorou depois de uma oração ou de um passe de mãos? Kardec explica que isso acontece por causa dos fluidos bons. Um espírito elevado, ou até uma pessoa viva com um dom especial, pode usar os fluidos para revitalizar o corpo doente. É como recarregar uma bateria. O fluido entra, equilibra as energias e a pessoa melhora. Não é magia, é um processo natural. Depois, tem as aparições. Já ouviu alguém dizer que viu um vulto, uma figura que apareceu e sumiu? Kardec diz que isso é o perispírito de um espírito se mostrando para a gente. Ele pega os fluidos, dá forma a eles e vira algo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas como o fluido é frágil, a aparição não dura muito. Será que aquele vulto que você viu no canto do olho era só imaginação ou era real? E os objetos que se mexem sozinhos, mesas girando, portas batendo sem vento, isso também é obra dos fluidos. Os espíritos usam eles para tocar na matéria, empurrar coisas, fazer barulho. Kardec chama isso de manifestações físicas, e ele viu isso acontecer em sessões espíritas, com várias testemunhas. Será que tem um espírito brincalhão na sua casa, mexendo nas coisas enquanto você não está olhando? O lado sombrio dos fluidos. Mas nem tudo é luz e paz nessa história. Os fluidos também têm um lado sombrio, e é aí que a coisa fica tensa. Kardec fala de obsessões e possessões. Sabe quando alguém muda de repente? Fica agressivo, triste do nada? Ou parece que não é mais a mesma pessoa? Ele diz que isso pode ser influência de espíritos ruins, aqueles que não evoluíram muito. Esses espíritos pegam fluidos pesados, cheios de energia negativa, e jogam em cima da gente. Na obsessão, é como se eles sussurrassem coisas ruins na sua mente, te deixando confuso ou com medo. Na possessão é mais forte. O espírito tenta se grudar no perispírito da pessoa, mexendo até no corpo dela. Mas calma, Kardec deixa claro que ninguém vira fantoche de espírito. O nosso livre-arbítrio sempre manda mais. Ainda assim, dá um frio na espinha pensar que tem fluidos negativos por aí, né? Por outro lado, ele também dá esperança. Se os fluidos ruins podem te derrubar, os bons podem te levantar. Sabe aquela sensação de alívio depois de uma conversa com alguém que te entende? Ou quando você reza e sente um peso saindo dos ombros? Isso é o fluido bom, limpando o que estava te fazendo mal. Será que a gente pode aprender a usar esses fluidos para se proteger? Sonhos, visões e o além. Vamos falar de algo que todo mundo já viveu. Sonhos. Você já acordou de um sonho tão real que ficou pensando nele o dia inteiro? Kardec tem uma explicação para isso. Ele diz que, quando a gente dorme, o perispírito se solta um pouco do corpo e viaja. Às vezes ele vai para o mundo dos espíritos, encontra outros perispíritos, vê coisas que estão acontecendo em outro lugar. Por isso você sonha com gente que não vê há anos,
ou com lugares que nunca visitou. E tem mais, já ouviu falar de dupla vista? É quando alguém vê algo que está acontecendo bem longe, como se tivesse um superpoder. Kardec diz que é o perispírito captando os fluidos de outro lugar e trazendo a imagem para a mente da pessoa, tipo um Wi-Fi espiritual. E o sonambulismo, aquela coisa de andar dormindo, é o perispírito tomando o controle enquanto o corpo está desligado. Louco pensar que a gente tem esse poder escondido, né? Agora imagina isso. E se num desses sonhos ou visões você visse o futuro? Kardec não fala muito disso no capítulo 14, mas deixa a porta aberta. Se os fluidos conectam tudo, passado, presente e futuro, será que os espíritos usam eles para nos avisar do que vem por aí? Fica a pergunta no ar, porque essa história ainda não acabou. A ciência do invisível. Tá, mas você pode estar pensando, isso tudo é muito legal, mas cadê a prova? E é aí que Kardec brilha. Ele não queria que o espiritismo fosse só fé cega. No capítulo 14, ele deixa claro que os fluidos não são invenção dele. Ele viu mesas girarem, ouviu relatos de curas, estudou casos de aparições. Tudo isso com testemunhas, em sessões espíritas sérias, tipo um laboratório do além. Ele compara os fluidos com coisas que a ciência da época já estava começando a entender, como o éter, uma energia que os cientistas achavam que preenchia o espaço. Hoje, a gente sabe que o éter não existe como eles pensavam, mas os fluidos de Kardec ainda intrigam. Será que ele estava falando de algo que a ciência moderna ainda não pegou? Tipo energia quântica ou campos eletromagnéticos? Ninguém sabe ao certo, mas a ideia de que tem uma força invisível conectando tudo não parece tão absurda assim. E o melhor de tudo, Kardec diz que os fluidos não são só para espíritos brincarem de mágica, eles têm um propósito. Os espíritos superiores usam eles para ajudar a gente a evoluir, a melhorar. Já os espíritos atrasados, bom, eles atrapalham. Então será que o jeito que a gente vive, nossos pensamentos, nossas ações, muda os fluidos que a gente atrai? Pensa nisso. Você está criando o seu futuro agora mesmo, com a energia que está soltando para o universo. O final, que não é o fim. Chegamos ao final do capítulo 14, mas parece que a história está só começando. Kardec nos deixa com um monte de perguntas. Se os fluidos existem, como a gente pode usá-los para melhorar a vida? Será que dá para treinar o perispírito, tipo um músculo espiritual? E o mais importante, o que acontece quando a gente entende de verdade esse mundo invisível? Imagina um futuro onde a ciência prova os fluidos, onde a gente aprende a curar com energia, a se comunicar com o além, a viver em harmonia com esses fluxos que Kardec descreveu. Pode parecer ficção científica, mas em 1868 ele já estava dizendo que isso é real, que é só uma questão de tempo até a gente pegar o jeito. Então, antes de você ir embora, olha ao seu redor, sente o ar, ouve os sons, pensa no que está dentro de você. Será que os fluidos estão aí agora te envolvendo, te conectando com algo maior? Talvez aquele arrepio que você sentiu no começo do vídeo não fosse só imaginação, talvez fosse um sinal.